Boa noite, fim de mais um dia de atendimentos. Só agradecer pela semana que está se iniciando, né? Apenas terça-feira hoje. E agradecer pelo sucesso do consultório aqui, a clínica hoje. O dia foi show de bola, excelente, dia muito produtivo, muitas evoluções boas com o protocolo do Monjaro e outros protocolos também. Até vou deixar vídeos depois no Instagram, mais uma vez. Toda semana tá sendo legal ter esse feedback. E lembrando que o meu objetivo aqui nesse projeto de 45 dias é gravar um vídeo por dia, tentar gerar algum valor que seja e passar um conteúdo que eu possa acrescentar na vida de alguém que está aí assistindo. E hoje foi legal. Eu geralmente, né, falo que não tenho roteiro para gravar e não tenho mesmo. Eu sento aqui, ligo o celular ou em casa, geralmente mais em casa, e penso em algum tema e debato sobre esse tema, falo minha opinião sobre esse tema, sobre os livros que eu tenho lido, porque o objetivo desse projeto também é a leitura de um livro por semana. E hoje, no final do dia, eu ia falar, até eu estava com a ideia de falar sobre os casos de um paciente, dois pacientes parecidos, né? Mas tive um feedback legal do Phoenix Device no YouTube. Obrigado, cara, pelo seu feedback. E uma dúvida também num vídeo. Ele mandou um feedback no último vídeo e uma dúvida no vídeo da testosterona. Então, primeiro vou abordar essa dúvida dele e depois falar sobre o feedback, tá bom? Bom, eu não testei, falar nisso, eu não testei o som, que foi um dos feedbacks dele, mas depois eu falar, tá ligado o microfone. Espero que esteja tudo ok. Bom, vamos lá. Ele deixou para mim a seguinte dúvida. Mas, doutor, na sua opinião, na sua experiência e sua opinião, a famosa uma durinha por semana, não é famosa não. Ó, primeira coisa, não vou me complicar aqui. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Átila Bidala, sou médico, nutrólogo, tenho uma clínica de nutrologia no Tron, onde estou aqui hoje. Sou professor universitário, tá? Preceptor do internato na Faculdade Arnes, em Tumbiara, instrutor de SLS e podcaster com Big Talks, tá bom? Então se inscreva no canal do Big Talks também aqui no YouTube, Spotify. E hoje à noite vai o episódio pro ar do Felipe. Recomendo. Não sei se o episódio vai durar muito, porque foi meio sem filtro, ele falou muita coisa. Talvez eu seja banido do YouTube. Talvez venha meu primeiro cancelamento, se é assim que eu posso dizer. Espero que não, mas recomendo quem quiser assistir o episódio. Não sei se vai ficar muito tempo no ar. Mas é isso. Bom, voltando. Phoenix Device. Cara, obrigado pela dúvida, obrigado pelo feedback. Voltando, a famosa uma durinha por semana. O que significa isso? Eu falei nos vídeos lá das duas formas de testosterona principais presentes no mercado. Tem testosterona de liberação mais longa, que é o uso mais, vamos dizer assim, mais espaçado, mas não considera uma boa medicação e pode ser assunto até para algum vídeo. Mas, basicamente, no vídeo da testosterona, eu falei de dois tipos de testosterona que são encontradas hoje no mercado, na farmácia, é assim que eu posso dizer. Tá? O Deposteron e a Durateston. Então, esse famoso uma durinha por semana é o Durateston com uso semanal. Bom, eu falei lá no vídeo que é a indicação, e como médico eu tenho que passar essa mensagem para vocês, a indicação do uso dessas testosteronas é respeitando a meia-vida para a gente atingir a forma mais próxima do fisiológico, vamos dizer assim. Porque se você está usando a testosterona de forma fisiológica, mais próximo do seu fisiológico, você não agride tanto o seu eixo hormonal, tá? Lembrando que o nosso hipotálamo vai mandar para adrenal os dois hormônios, FSH e LH, não, vamos mandar a CTH para adrenal, que vai liberar FSH e LH, que vão chegar no testículo e estimular a produção da testosterona e do espermatozoide. Depois eu vou até responder uma dúvida de um paciente particular que me mandou no Instagram agora há pouco, tá? Não vou citar o nome dele aqui, porque é um paciente particular, uma queixa bem específica, e avisei ele que eu ia falar sobre isso no vídeo também, tá? Agora há pouco eu mandei mensagem para ele. Mas é isso, primeiro, respondendo a questão do Phoenix. A testosterona é produzida, então se você recebe estímulo no testículo FSH e LH, você pode produzir a sua testosterona na forma, ela vai ser encontrada na forma livre, ser carregada pela SHBG, que é uma proteína, ou se tornar outros hormônios. Por exemplo, ela pode ser convertida em estradiol e DHT, tá? O estradiol, basicamente, pela ação da aromatase, que é uma enzima, e o DHT pela ação de outra enzima, que é a 5-alfa-redutase, tá? Tem medicações que atuam inibindo esses eixos, de forma resumida, lá eu falei um pouco melhor? Tem. A aromatase pode ser
inibida pelo anastrozol. E a 5-alfa-redutase, não, falei errado, isso não, é isso mesmo. A aromatase pode ser bloqueada pelo anastrozol e a 5-alfa-redutase pode ser bloqueada ou inibida por dutasterida, finasterida, que são aquelas medicações que a gente usa para cabelo. Por quê? Geralmente o excesso, não estou falando que isso é para todo mundo, tá? Então, voltando mais para sua dúvida. Geralmente o excesso do estradiol pode causar mais comumente uma queixa que você não desejaria tanto no uso hormonal, que seria a ginecomastia, que é a famosa tetinha, o acúmulo de glândulas, o aumento das glândulas mamárias, vamos dizer, tecido mamário, e faz você ter uma ginecomastia, que é uma causa irreversível, principalmente se você não notar no início, tá? Então esse tecido mamário, a única forma de regredir é por cirurgia, tá? Ah, mas no início tem alguma forma de reduzir isso, eu perceber que está ficando alterado? Se já tiver a formação de tecido mamário, não, é só apenas cirúrgico. Mas se você notar, tá fazendo uso hormonal, tá notando que tá ficando mais sensível o peito ou a auréola do seu peito, você tem algumas formas de reduzir isso? Tem, com o próprio estrogênio em gel e principalmente diminuindo o uso da testosterona, se for o seu caso, tá? Pensando no DHT, o DHT em excesso pode causar, por exemplo, aumento de acne e queda de cabelo. Então, se você está tendo queda de cabelo por conta desse motivo, uma opção seria o uso da dutasterida, finasterida, tá bom? Então, voltando para o vídeo. Primeira coisa, eu, como médico, não estou te estimulando a fazer uso nenhum. Estou tentando passar algum tipo de conhecimento e, nesse caso, respondendo essa dúvida. O que acontece? Esses efeitos são relacionados apenas a esses receptores? Não. Cada pessoa tem um tipo de receptor e de sensibilidade mais propícia a determinado tipo de hormônio, tá bom? Então, como eu falei lá no vídeo, o excesso e o uso do deposteron, que é uma testosterona única, tá? Vai favorecer principalmente a ocorrência de ginecomastia. Ah, então quer dizer que o durateston não causa ginecomastia? Não. Durateston também pode causar ginecomastia, mas na literatura, em trabalhos, em estudos, é mais visível o acontecimento da ginecomastia em pacientes que fizeram uso de deposteron de forma errada, com uso em doses maiores, tá? Assim como é mais perceptível os efeitos colaterais, por exemplo, acne, queda de cabelo, de certa forma, inibição do eixo, com o uso contínuo e de doses maiores, no caso do durateston, mas não é regra. Tanto o deposteron quanto o durateston podem causar inibição do eixo, que seria o FSH e o LH diminuírem, porque esse mecanismo todo que eu falei funciona por um mecanismo de feedback. Então, se você injeta testosterona e o seu corpo identifica que você tem aquela testosterona no corpo em excesso, ele manda um sinal de feedback pedindo para não produzir mais FSH e LH. Então, não chega estímulo no testículo. E, consequentemente, o aumento da testosterona também favorece as outras vias, aumentando a conversão de DHT pela 5-alfa-redutase, aumentando a conversão de testosterona em estradiol pela aromatase, aumentando a testosterona presa ao SHBG, causando mais inflamação, e também aumentando a testosterona livre, de certa forma, tá? Então, assim, tanto a deposteron quanto a durateston podem causar isso. Agora, vamos lá. A durateston, ela é um blend de testosterona. Lembra que eu falei? A deposteron é um tipo de testosterona só e o durateston são 4 tipos de testosterona. Pela minha prática clínica e por estudos, o uso abusivo da durateston, no caso, uma durinha por semana, tende a te causar mais colaterais, tá? Não quer dizer que vai acontecer. Por isso a indicação não é desse uso em dose mais alta. Ah, mas beleza, tem gente que usa até dose mais alta que isso? Sim, tem gente que usa 2, 3, 4 vezes na semana, misturado com outros tipos de hormônios encontrados vamos falar assim, no mercado negro, por aí, por exemplo, trembolona, estanozolol injetável, né? Porque o estanozolol hoje é só manipulado. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Mas a famosa uma durinha por semana, a durateston uma vez na semana, acaba excedendo muito a dose fisiológica, que é o que a gente chama de dose suprafisiológica. Nesse caso, a tendência é que ela possa causar mais efeitos colaterais, ainda mais por ter 4 tipos de testosterona, 2 de ação mais rápida e 2 de ações mais demoradas. Eu vejo muito aqui na minha prática clínica pacientes que fazem uso de durateston, mesmo respeitando a fisiologia, a cada 10 dias, 12 dias ou 14 dias, a cada 2 semanas de uso, apresentarem mais colaterais, como queda de cabelo,
fio do cabelo mais fino, vamos dizer assim, e principalmente as espinhas, e até alguns casos de ginecomastia. Eu já percebi na minha prática clínica mais casos de ginecomastia em alguns pacientes com Durateston do que o Deposteron, apesar que literatura e estudos mostram que o Deposteron tem maior tendência a causar ginecomastia. Então, assim, a prática é uma coisa, o estudo é outra coisa, e dependendo a gente tem que ir mediando por isso. Eu não recomendo o uso semanal da testosterona nesse caso, e nem o uso sem nenhum tipo de acompanhamento, simplesmente por uma dúvida tirada aqui no YouTube. Mas, enfim, a chance de você ter mais colaterais com Durateston é maior, por ser um blend de testosterona, com 4 testosteronas. E se você vai usar dose ainda suprafisiológica, usando toda semana, você vai causar pico de testosterona. Sua testosterona vai passar dos limites de 1.500, 2.000, 3.000, quem sabe até mais. Aumenta a chance de você ter colateral. Isso é uma regra? Quer dizer que você vai ter colateral? Não. Tá? Já vi pacientes com testosterona de 800, 900 tendo colaterais absurdos. E paciente com 2.000, 3.000 de testosterona não apresentando nada, tá? Então eu falo o seguinte, não é uma matemática, não é uma ciência exata, é uma ciência biológica e vai muito de cada paciente, de cada pessoa. Cada pessoa tem um receptor diferente, cada pessoa tem uma tendência a ter, vamos falar, o receptor é o mesmo, mas cada pessoa tende a ter uma ação no corpo diferente da outra, tá? Eu tenho o mesmo receptor que você, mas às vezes no seu corpo ela funciona um pouco diferente do meu corpo. Às vezes você vai ter mais tendência a ter acne com testosterona. Eu, por exemplo, nunca tive acne com testosterona. Mas, quando eu fiz uso, meu cabelo tinha afinado bastante, tinha caído bastante. Então, assim, foi uma consequência ruim, tá bom? Mas não quer dizer que é a mesma coisa, não tem uma regra para isso. Por isso que eu falo, cada pessoa é uma pessoa diferente, cada sistema é um sistema diferente, apesar da função ser a mesma, né? O que eu recomendo nesse caso, se você está fazendo esse uso? Primeira coisa, procure um médico, procure acompanhamento, procure um tipo de especialista, não blogs ou como é que eu falo? Pesquisas na internet em vão, apesar que tem muita coisa boa, mas a maioria das coisas são ruins, né? Mas o que eu te falo é, observe se você está fazendo uso. Se você não faz uso desse jeito, eu não recomendo, porque a chance de você ter colateral é maior. Não quer dizer que vai ter, mas a chance é bem maior de você ter os colaterais, tá bom? Então não sei se responde bem a sua dúvida, deixa eu ver. Ele falou, a chance do peão ter todos esses colaterais é grande ou pequena? É maior, porque o Durateston é um blend de testosterona e você já vai estar usando uma dose suprafisiológica. É bem maior. Mas quer dizer que vai ter esses colaterais? Não, tá? Mas também vem diferente do que vejo um monte de gente fazendo, misturando tudo com... Lógico, é bem melhor você fazer uso de um tipo de hormônio só, mas lembrando, é bem melhor você fazer um acompanhamento. Não sei se respondeu a sua pergunta, se tiver deixado alguma coisa meio implícita ou se ficou um pouco confuso, comenta aí nesse vídeo, tá bom? Obrigado pela dúvida, obrigado pelo feedback e agradecendo o seu feedback no vídeo de ontem, tá? Realmente, a questão da minha dose de cerveja sem álcool, nesse processo de 45 dias, eu preciso ficar sem beber, mas desde o ano passado para cá, eu que já fui consumidor nato de cerveja, gosto muito de cerveja, mas tenho diminuído muito, justamente não por ressaca, mas por não conseguir estudar e produzir nos dias seguintes. Às vezes eu bebia na sexta, aí sábado eu queria ler um livro, estudar algum assunto, alguma coisa, produzir alguma coisa, cara, eu ficava vamos falar assim, numa lentidão e tal, não produzia tanto. Então, eu acabei usando cerveja sem álcool em alguns momentos por causa disso, e nesses momentos sem beber acaba sendo minha saída, né? Confesso que eu não conheço a Corona sem álcool, zero álcool, não experimentei. Eu gostava muito de Corona quando era mais novo, mas depois a Corona parece que ficou um pouco mais aguada, ficou mais sem graça, não sei porquê. Antigamente eu comprava a Corona, minha esposa até brinca comigo, que a gente já tá junto já tem 10 anos, né? Faz tempo, hein? E eu comprava Corona de caixa e deixava escondida no meu guarda-roupa. E sempre tinha Corona em casa. Depois ela começou a ficar muito aguada e surgiu a Heineken no mercado aqui, que não era tão comum. E acabei migrando para a Heineken por gostar de uma cerveja mais amarga, mas não experimentei a Corona Zero. Posso experimentar e depois te dou o feedback. Beleza? Obrigado pela dica. E a questão do microfone é o seguinte: eu gravo com o microfone de lapela, tá vendo ele aqui escondido? Tá com esse em minha branco. E lá em casa o microfone é o mesmo, só que colocado na capinha de microfone quando eu gravo. O que acontece? Eu percebi que quando eu aumento o áudio lá, por ele estar de frente, acaba pegando muito a minha respiração. Então o problema é que eu estou tentando solucionar. A outra forma seria eu comprar um Lark M2 da Holy Land, não sei se você conhece, eu tinha pesquisado sobre ele, mas é bem mais caro. E eu achei que não valesse tanto a pena.
ou um outro microfone unidirecional, né? Não sei se é assim que fala, só que eu acho que atrapalharia. Apesar do podcast eu ter as câmeras da Sony, eu não quero gravar com câmeras e microfone de melhor qualidade aqui por conta do trabalho de editar e subir o vídeo. Por quê? Eu gravo com meu celular, o microfone de lapela já joga o meu áudio e eu consigo produzir mais rápido. No próprio celular eu consigo editar, ou no meu iPad, e subo os vídeos com mais facilidade. Não sei se tem algum microfone melhor que eu possa usar no celular do que esse. Talvez você tenha uma dica para me dar aí. Mas é o que eu estou conseguindo usar. E no vídeo lá em casa, quando eu falo de frente do microfone, se eu subo o áudio um pouco, fica muito barulho de respiração, isso me incomoda. E eu percebo quando eu coloco o foninho para escutar e editar os vídeos. Eu falo, nossa, barulho de respiração está me incomodando, eu prefiro não deixar ele alto. Mas obrigado pelo feedback, estamos juntos. Obrigadão, cara, de verdade. Fiquei feliz com sua dúvida e com seu feedback, tá bom? E respondendo outra dúvida do paciente particular meu que mandou no Instagram, também envolve um pouco essa questão da testosterona. Ele perguntou o seguinte, que ele foi fazer exame do espermograma hoje, e perguntou se tinha possibilidade também do exame alterar fazendo uso da testosterona. Esse paciente está usando a testosterona a cada 2 semanas. E sim, tem a chance do exame dele estar totalmente alterado. Por quê? Lembra que eu falei do eixo que inibe? O FSH e o LH vão mandar estímulos para o testículo produz testosterona e tem todas aquelas vias. O que acontece quando você injeta testosterona exógena? O seu eixo tende a ficar prejudicado, então vai diminuir o FSH e o LH. Esse FSH e o LH que vão chegar no testículo, se tiver em quantidade menor, ele estimula menor a produção de testosterona. Então, esse paciente não tem a testosterona natural da mesma forma. Mas não tem da mesma forma que deveria. Ah, mas está injetando testosterona? Então, não tem tanto problema assim, porque tem a testosterona alta. Só que o que acontece? O FSH e o LH também vão chegar no testículo e estimular a espermatogênese. O que é espermatogênese? Nada mais é do que a produção de espermatozoide. Então, se tem menos FSH e LH, esse espermatozoide vai ser produzido com dificuldade. Vai diminuir a produção do espermatozoide e, além disso, os espermatozoides produzidos acabam ficando numa qualidade pior. Vamos dizer assim, ele fica mais devagar, a cauda mais curta, menos movimentação e acaba tendo mais dificuldade desse espermatozoide fecundar um óvulo. Nesse caso, o paciente tem uma certa dificuldade para engravidar a companheira, se é o caso, entendeu? Se for o caso de alguém que está assistindo esse vídeo. No caso dele, eu expliquei que isso pode acontecer e que o ideal, se for esse o caso, para melhorar o espermograma, seria suspender o uso da testosterona, mesmo a gente usando de forma fisiológica com acompanhamento, tá bom? O paciente meu que é atleta. E é isso. Acho que eu respondi essas questões. Não sei se respondi da forma que deveria, se ficou confuso, mas mande feedback aí, mande dúvidas. O que eu puder interagir da melhor forma com vocês, eu estou à disposição, tá bom? Lembrando, esteja presente na sua vida agora, não sofra tanto pelo seu passado, nem por antecipação do seu futuro. Esteja presente agora, aproveite seus amigos, seus familiares, as pessoas ao seu redor. Esteja menos em celulares, em redes sociais que não te acrescentam nada, tá vendo a vida dos outros. Então, viva agora, conte a sua história. Menos gordura e mais músculos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.